Olá, bem-vindo de volta. Vamos falar agora sobre o princípio da superposição. Esse princípio da superposição, ele é trabalhado na física em diversas áreas do conhecimento, em diversas áreas dentro da física, em diversos assuntos e assim por diante. Não poderia ser diferente quando se trata de força dentro da gravidade. Então, o princípio da superposição, ele é utilizado quando eu tenho várias forças atuando em um corpo e eu quero saber a força resultante. Então, deixa eu pegar a caneta aqui. Olhando essa figura aqui ao lado, eu não tenho mais somente duas massas. Eu tenho três massas que estão atuando ali entre si. Então, eu quero saber a força resultante que está sendo exercida na massa vermelha. Então, essa força resultante, ela vai ser a soma da força que 1 causa em 2 e a força que 1 causa em 3. Vai ser a força resultante que a massa vermelha causa na massa verde e na massa azul. Então, a força resultante de 1 é igual à força que 1 causa em 2 e a força que 1 causa em 2 e a força que 1 causa em 3. Esse é o princípio da superposição. Ele funciona quando eu tenho um sistema de mais de duas partículas. Eu tenho, no caso aqui, 3 partículas ou 3 massas, tanto faz. O termo aqui pode ser empregado como partícula. Então, para um sistema de N partículas, ou seja, para um sistema de muitas partículas, eu vou ter que a força resultante 1 vai ser a força que 1 causa em 2, a força que 1 causa em 3, a força que 1 causa e assim por diante, até a última partícula. Então, resumindo essa fórmula, fica da seguinte maneira: a força resultante de 1 é igual ao somatório de I igual a 2 até I igual a N, e assim por diante. Então, para corpos com dimensões finitas, para corpos de forma irregular, eu vou ter que a força em 1 vai ser a integral da derivada da força. Então, vou derivar para poder integrar, para poder achar a força que está sendo atuada na partícula 1, como mostra a outra figura aqui ao lado. Então, eu vou pegar pedacinhos dessa partícula e somar, fazer o princípio da superposição, somar e saber qual a força resultante que atua nessa partícula. A aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ou aceleração gravitacional, ela não é a mesma em todos os pontos da Terra. Ela é considerada, para nós, em termos de cálculo e simplificação de cálculo, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, para falar a verdade, esse número ele é muito variável, porque depende do ponto onde o corpo está inserido, em se tratando de superfície terrestre. E a superfície terrestre, ou a crosta terrestre, ela não é feita de apenas um componente químico. Tem ferro, tem manganês, tem alumínio, tem bauxita, tem calcário. Então, tem vários compostos químicos que formam a crosta terrestre e cada composto químico desse vai fazer com que exista uma densidade, aqui do lado comigo, uma densidade, e essa densidade é a massa dividida pelo volume.
Então, essa densidade ela vai ser variável, e quando varia essa densidade, nós vamos ter uma aceleração da gravidade diferente. Outro ponto importante a ser ressaltado é que a Terra ela não é uma esfera. Espera lá, professora, não acredito que a senhora vai dizer que a Terra é um plano. Não, a Terra não é plana, mas também a Terra não é uma esfera. A Terra ela é um geóide. O que significa é que o polo da Terra é menor, do que o Equador. Então, a Terra é ligeiramente achatada nos polos, o que caracteriza o termo geóide. A Terra é um objeto que possui esse formato. Outro ponto interessante é que a Terra ela não é um referencial inercial adequado. Por quê? Porque a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo e gira em torno do Sol. Então, sendo assim, a Terra ela possui aceleração centrípeta, e essa aceleração vai fazer com que a Terra não seja um referencial inercial adequado. Algumas vezes nós consideramos a Terra como referencial inercial para resolução, simplificação de problemas, mas a nível de conhecimento, a Terra não é um referencial inercial, porque ela gira em torno de si mesma e em torno do Sol. Eu já falei para vocês que o polo da Terra é menor do que o Equador, o que caracteriza a figura geóide. E outro ponto interessante é que a aceleração em queda livre, no caso da Terra, a nível do mar, ela vai aumentando do Equador em direção aos polos. Então, à medida que eu vou caminhando do Equador para o polo, a minha aceleração em queda livre ela aumenta. Queda livre, nós falamos queda livre, aquela aceleração em que não há resistência do ar ou qualquer resistência ao movimento de queda, ok? Por hoje é só. Não há mais o que ser explanado de forma simples e básica, mostrando para vocês as características básicas da gravidade. Qualquer dúvida e qualquer dúvida eventual. Sendo assim, até o próximo vídeo.